Gratidão. E aqui a gente vai falar sobre as linhas do tempo, né? Então, no momento atual, a gente está, essas linhas do tempo estão se consolidando, né? Então, o que significa, né? Significa que toda essa linha do tempo densa, essa terceira dimensão e todas as linhas do tempo mais densas, conflituosas, onde há guerra, onde há discórdia, onde há todas essas energias, elas tendem ao colapso, gente. Então, isso está acontecendo, né? Importante que a gente se mantenha na nossa posição interna, se mantenha no nosso centro, na nossa essência, se mantenha na linha do tempo que nos corresponde. Então, todos nós estamos recebendo energias, frequências, atualizações dentro de nós, entendendo que tudo começou no invisível, né? Então, tudo começou no plano sutil, no campo sutil do planeta, e ele só está acontecendo agora, só está se tornando visível porque ele chegou na superfície. Então, chegou na nossa fisicalidade. Então, nós estamos percebendo mais fortemente porque isso está acontecendo no plano físico. Mas não que isso não estivesse acontecendo antes, né? Então, isso sempre aconteceu. Algumas pessoas já estavam trabalhando isso porque trabalham nos corpos sutis, porque tem essa percepção, então já foram trabalhando antes de chegar na fisicalidade. Agora, essas linhas do tempo mais densas que tendem ao colapso, porque elas não têm mais sustentação, né? Então, as frequências da nova Terra são altas, são frequências de evolução, e as linhas do tempo que nos permitem seguir o nosso próprio caminho estão se alinhando a nós mesmos. Então, o que significa? Significa, na prática, que está acontecendo, você pode encontrar pessoas que fizeram parte de uma linha do tempo sua e você vê que não tem mais nada a ver com você. Por quê? Porque você está encontrando com ela, só que ela está numa linha do tempo e você está em outra. Né? Então, isso você vai ter que seguir, nós temos que seguir em frente. Então, uma forma de a gente perceber onde estamos, em que linha do tempo estamos, é perceber pessoas e situações e perceber que não fazem mais sentido nenhum. Então, o que a gente faz? A gente continua, a gente não existe mais conexão, né? Então, é para superar realmente, perceber que aquilo não faz mais sentido e seguir. A frequência interna, o trabalho interno, por isso o trabalho interno é muito importante, muito importante. Por quê? Porque ele está determinando para onde você está indo. Lembrando, gente, que quem comanda o eu superior, a consciência que comanda o nosso ser, né? O nosso eu consciente aqui, nosso avatar. Então, o nosso personagem, né? Nossa fisicalidade é comandada pela consciência. Então, a consciência já você vai estar percebendo isso conscientemente. Por quê? Porque a consciência já se deslocou e deslocou você para a linha do tempo que te corresponde. Então, o trabalho das frequências e das energias, a única coisa que a gente tem que fazer é permitir e não resistir. Você vai passar por aquela linha do tempo que você já viveu e você vai seguindo. E você vai permitindo que essas energias que estão trabalhando em você te desloquem e te posicionem na linha do tempo que te corresponde agora. Então, é como se a Terra, né, agora ela está aqui, você tem um monte de linhas do tempo, pessoas que estão se conectando, almas que estão se conectando porque têm trabalhos em conjunto, almas que não estão mais se conectando porque já cumpriram aquele papel que tinha uma com a outra naquele momento, e assim. Então, tudo isso vai estar acontecendo agora. Então, é um momento onde a gente tem que estar absolutamente internalizado, né? Para a gente conseguir perceber isso e não se envolver nos eventos, em hipótese alguma. Por quê? Porque a gente tem que estar permitindo que as energias se alinhem para que a gente vá para o evento correto ou para a ação correta no momento em que isso nos for colocado. Né? Então, a linha do tempo é a linha da nossa existência. Então, nós passamos já entendendo que essas mudanças, as pessoas que estão percebendo isso, né? Por exemplo, você passa por um outro exemplo, você passa por um lugar que você já passou várias vezes e vê completamente diferente.
Então você está percebendo aquilo de outra maneira, porque você está em outra linha do tempo passando por aquele lugar. Né? Então por isso que a gente diz que as formas, o mundo das formas, né, o mundo físico, é uma ilusão. Né? Por isso não se prenda às formas, não se prenda, tudo é transitório. Por quê? Porque você está caminhando, passando por um mesmo ponto que você passou. Você pode estar encontrando pessoas que viveram, que você passou, viveu coisas com situações com elas, e você está vendo que não faz sentido mais nenhum. Aquilo não tem mais a ver, porque você está caminhando em outro ponto. E assim vai acontecer, até que esses movimentos todos vão limpando de nós mesmos, através do nosso DNA, através da nossa energia, energias que estão no sistema que não correspondem mais a nós. Então isso vai acontecer, acontece a gente estando consciente, né? Por isso acontece fortemente a gente se mantendo no estado de presença. Porque quanto mais a gente está presente no momento presente, mais a gente se alinha à linha do tempo correspondente a nós mesmos e não se perde em linhas paralelas que não têm a ver com a nossa realidade mais. Por quê? Porque a consciência vai falar, eu não tenho mais nada para aprender aqui, já te desloquei para cá. Então a mente não pode ficar lá ainda fazendo coisas que já se foram. Entende, gente? Então por quê? Porque aí a energia se desgasta. Então por isso que se diz, esse é o momento de a gente se recolher, falar o necessário diante das situações, né? O que não for, não gastar energia. E a mesma coisa com as situações. Deixar que a energia vá te conduzindo e você vai percebendo aquilo que já está sendo removido do seu sistema. Por quê? Porque tem coisas que vão ser removidas, gente. Essa remoção acontece fortemente, né? Então, onde nós trabalhamos bastante durante o sono. Então, durante o sono, muitas pessoas estão sentindo que precisam descansar mais, então elas têm que descansar mais. Por quê? Porque o corpo está pedindo o descanso, por quê? Porque a energia que está predominantemente trabalhando nesse momento é interna. Então, está dizendo para você baixar, né, todo esse auê, né? Esse auê que a gente acha que a gente que faz tudo, né? E relaxar. Por quê? Porque quanto mais você se internaliza, mais você permite que a energia trabalhe e ela vai te ajustando. Porque, na verdade, são códigos, né? Então, toda essa energia são códigos. Então, esses códigos, eles vão ativar no seu DNA, por exemplo, ao que você veio fazer. Então, tem partes do plano que a gente não desconhece, que a gente só vai conhecer porque a gente está ingressando na outra linha do tempo, na linha do tempo que nos corresponde, e no momento em que aquilo vai precisar ser feito. Não é de qualquer jeito, em qualquer hora, qualquer lugar. Não. Tem o tempo certo, o momento certo, o lugar certo. E às vezes a gente fala, nossa, mas me passa aí qual que é o plano, né? O que tem que fazer, o que não tem que fazer. Por quê? Porque o corpo, o nosso veículo está se transformando para receber esses códigos, que são informação. Então a gente não passa a ser não um ser que recebe uma informação, mas a gente passa a ser o portador da mensagem. Ou seja, aquele que leva a mudança. Então é mais o que foi nos colocado, é muito mais do que você receber uma informação. É você ser a informação. É você ser aquele agente que vai levar aquilo. Então, para isso, os códigos e as informações precisam estar internalizadas dentro de nós. Então, toda essa ativação interna vai se alinhando à linha do tempo correspondente, e que essa linha do tempo é sempre de frequências mais altas. Por isso que exige de nós tranquilidade. Exige de nós o ancoramento na paz. Por quê? Porque é um aumento de frequência. Então você não pode estar agitado. Né? Se você estiver agitado, você está dificultando o processo interno. Porque o processo interno exige paz. Porque aí a energia vai se consolidando e ela vai se tornando uma poderosa ferramenta de transformação, de ingresso nessa linha do tempo
que é evolutiva. Então, a linha do tempo evolutiva, ela não visa você sair correndo para fazer, mas que você seja a mudança. Então, para a gente ser a mudança, nós temos que internalizar esses códigos, viver, e compreender e começar a transmitir, irradiar isso, viver isso. E aí é como se o ser, né, ele vai se deslocando assim naturalmente para essa linha do tempo que já é a sua mesmo. E aí ele se consolida nessa linha do tempo e aí ele entra definitivamente num processo evolutivo no qual ele já está em conformidade com o plano. Então aí toda e qualquer energia que não corresponde mais cessa. É transmutada, é transformada e já não faz mais sentido. Então esse é o momento que está acontecendo agora no planeta, né? Onde acontece o que a gente chama também de expurgo, né? Então é uma palavra meio pesada, mas é mais ou menos isso, né? Que são aquelas crenças, né? Tudo que a gente já vem falando de alguma maneira, que são crenças limitantes, coisas que desconsideram a vida humana, imposição sobre comportamentos, atitudes, todo esse tipo de energia de baixa frequência vai sendo removida e isso tudo faz parte dos processos, né, das naves e tudo, que são forças que muito fortes, né, coisas que acontecem de uma maneira muito forte, mas que está sempre tudo sob um controle maior, tudo sob um monitoramento maior. Então a gente não se envolver com nada é a recomendação, né? Não a gente ficar entregue, não fazer nada, não é isso, mas não se envolver com emoções densas, não se envolver assistindo noticiários ou coisas pesadas porque elas vão entrar no seu sistema, não permitir participar de uma linha do tempo que você já encerrou. Então você tem que cortar, né? Tem que cortar e estar muito atento ao seu interior, à sua energia, aquilo que está acontecendo com você e aonde você coloca essa atenção. Então busque colocar a atenção em você mesmo, naquilo que você está fazendo e reforçando, se ancorando, se necessário, nos decretos, como a gente diz, né? Então você sente algo, está uma energia mais, de alguma forma, alguma coisa está ali, você decreta, eu sou a paz, né? Então você faz esses movimentos internos e expande, mantém sua energia ancorada em paz, em harmonia, em amor, porque isso vai captando as energias de alta frequência. Então você vai ancorando com essas vibrações que você pode falar mesmo em momentos, né, que você sinta que alguma coisa não está em conformidade. E aí você vai ancorando e essa energia está tão alta, a energia de alta frequência está vindo, né, para nos auxiliar. Então com isso você vai ancorando sua própria energia e reforçando que você está indo para a linha do tempo que lhe corresponde. Né? Então todos nós, todos que estão no processo de ascensão, de evolução, de sair dessas energias, reforcem para onde você está indo. Reforcem, não, é esse caminho, eu quero o caminho da expansão, eu quero o caminho do crescimento, eu quero o caminho da evolução, o caminho da paz, da harmonia. Viver isso, né? Viver a experiência de unidade, de unificação. Então, quando você reforça isso, as energias do campo respondem e elas vão te trazer mais disso e você vai estar ancorado nessa energia. Então é como se fosse um movimento que você faz internamente. Eu estou indo para essa linha do tempo, a minha linha do tempo, aquela na qual eu vim, né? Por quê? Porque a gente veio com ela. Não é que a gente caiu aqui de gaiato, né? Então essa linha do tempo, essa corrente energética nos trouxe, aí a gente chegou nesse ponto aqui, veio essa bagunça de linhas do tempo do planeta confusas, aí a gente, é como se a gente tivesse saído, né,
A gente estava num caminho ali, a gente falou, peraí, isso aqui não é bem isso, não, né? Subir a montanha errada, desvia. Aí você fez esse movimento, aceitou, né, o que a gente chama do chamado, das coisas que começaram a acontecer internamente, e você reingressou na linha do tempo que era a sua mesmo. Então, esse movimento, agora ele vai subir, vai impulsionar as pessoas para o ingresso nas linhas do tempo que lhe correspondem. E aí aquelas que não têm mais sentido, elas não têm ancoramento. Por quê? Porque a grade planetária, as linhas, as frequências são altas. E essas frequências estão ancorando as frequências de evolução. E não mais aquelas lá de baixo. Por quê? Porque a evolução não visa guerra, né? Não existe frequência de desarmonia na evolução. Toda evolução exige harmonia, que a gente se harmonize com os nossos corpos, se harmonize com a nossa vida. Então aquilo vai tender a não ter sustentação. Então esse é o momento de a gente estar realmente ancorado naquilo que nós somos e seguirmos, independente dos outros, gente. Então cada um é um processo individual. Se o outro, você percebeu que ele está em outra linha do tempo, você já percebeu, você já teve a resposta. Não existe mais tarefa em conjunto. Então, a gente tem que aceitar isso, né? Você está percebendo, não, a mesma pessoa, né? Mas ela está numa outra linha do tempo, e aquilo não tem mais nada a ser feito ali, você só está passando por ela e você vai embora. Então, toda circunstância que aparecer parecida, né? E você sentir que não tem mais nada a ver, é porque não tem mesmo. Então vamos seguir, né? Vamos nos manter no nosso centro, sempre ancorados nessa energia do amor crístico, do amor divino, entendendo, gente, que tudo está sob um plano maior. Nós não, sem um plano maior, a gente não teria como ser conduzido, não teria como entender nada disso, né? E que a gente só tem que permitir que esse plano nos conduza até chegar o momento em que a gente ingressa definitivamente na nossa própria linha do tempo e tudo se harmoniza para que esse plano se revele. Ok, gente? Gratidão.